Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje: Batendo o Guizo, o veneno da política com Miguel Dias. Um oferecimento do Grupo Mantovani, investindo no presente, construindo o futuro. Alô, amigos, um grande abraço. Com a graça de Deus, mais um Batendo o Guizo, o veneno da política, na série de podcast aqui de Preto no Branco. De um modo muito especial nesta data de aniversário do município de Cascavel, e aqui nós temos, na última edição de Preto no Branco, a manchete trazendo 72 anos depois. E aí, historiando aqui, nas edições das páginas, os principais fatos que antecederam aí todo esse período. Período onde muitas lideranças se destacaram, muitas delas construindo e outras hoje mantendo aquilo que foi construindo e ampliando. E nesse sentido, pensei em quem poderia convidar para esse nosso encontro aqui, semanal, nesta que é uma terça-feira de feriado municipal. E aí não tive dúvidas, logo me deparei com o professor Wander Piaia, essa figura simpática que vocês já estão vendo aí. E ele, apesar de hoje ser feriado, de já ter ido almoçar com os nossos pioneiros e já ter cumprido várias atividades do seu dia, nos encaixou na sua agenda e está aqui. Obrigado, Wander, pela sua presença. E a pergunta é a seguinte: 72 anos depois, o que podemos falar da nossa grande e bela Cascavel? Obrigado pela sua presença. Obrigado, Miguel. A gente tem um lugar comum que todo mundo fala, do progresso, da pujança, mas eu sempre digo daquele lado oculto da cidade de Cascavel. Cascavel, a gente tem que rememorar que nos anos 50 e 60 ela era conhecida por muitos como a capital da violência. E nem por isso houve, digamos, uma descontinuidade de um progresso, porque aquilo assinalava, na verdade, uma terra de oportunidades. Agora, atente bem, muitas pessoas chegaram em Cascavel e deram meia volta, justamente pela insegurança daquelas 2 décadas. E há muitos relatos, e eu continuo capturando esses relatos porque vão ampliando sempre a edição do meu livro, que trata especificamente sobre o assunto. Mas é porque era uma terra de oportunidades. E ao longo de outras décadas posteriores, a partir, por exemplo, dos anos 70, não se falava mais desse período, porque era um período assim doloroso, ingrato, não é? E havia, obviamente, nomes, muitas famílias envolvidas, e quero deixar muito claro, inclusive, que grande parte dessas famílias envolvidas, direta ou indiretamente, elas fizeram por uma situação de época. Aquilo é o que se apresentava na época. Ou você tinha um terreno, digamos, pegava um terreno, comprava um pedacinho de terreno, pagava um título de um caboclo lá, que era nada mais do que uma posse, e você, a partir daquele momento, você ficava à mercê de outras pessoas que tinham, digamos, interesse na sua terra. Então você acabava se municiando, chamando irmãos, chamando familiares, às vezes contratando até jagunços para proteger tua terra. Compreende? Em muitos casos também, muitas pessoas se apossaram de espaços, de terras vazias, sem ninguém, mas que logo chegava alguém e dizia: meu amigo, o que você está fazendo em cima dessa terra? Essa terra é minha. Só que não havia comprovação documental, porque eram terras evolutas. Então era uma terra de oportunidades nesse sentido. Então eu costumo dizer sempre que havia necessidade de muita coragem. Eram pessoas muito corajosas, audaciosas, porque elas sabiam que havia um risco de morte. Como de fato, muita gente morreu durante esse período, esses 20 anos. Então essa terra, de alguma maneira, o progresso, o desenvolvimento, essa belezura toda, ela está regada com muito sangue também. Ela tem uma história trágica, não é? E essa história trágica acabou sendo ocultada, porque, obviamente, acabava envolvendo o nome de famílias, mas também nesse aspecto de famílias, muitas dessas famílias envolvidas, e que enriqueceram rapidamente aqui, e eu não estou nunca fazendo questão valorativa, fizeram certo ou errado, eu digo que era antes uma condição de época, uma condição até de sobrevivência, muitas foram para o Mato Grosso. Houve, Miguel, na segunda metade dos anos 70, um êxodo muito grande de gente que era importantíssima, que tinha muitos bens em Cascavel, que acabaram indo para o Mato Grosso, povoar Mato Grosso, a Rondônia, né, e assim por diante. Então, muitas dessas famílias não têm mais o seu nome aqui, mas foram famílias que participaram ativamente nessa luta pela terra. Basicamente, eram terras devolutas, era a terra de quem chegasse e se apossasse primeiro, era essa a regra. Como não tinha um Estado com poder policial, com juízes, com uma eficiência, com a garantia jurídica, porque a terra não tinha propriedade legal ainda, então o que acontecia? As pessoas acabavam tendo que se virar por conta própria. Mas isso foi um grande
um grande canal de enriquecimento também para muita gente que se colocou, digamos, defendendo a terra, lutando, entrando em conflito, e muitos também, não vamos ser inocentes, muitos usurparam terras, muitos compraram um pedacinho de terra e viram o caboclo ali do lado com o seu ranchinho, chegavam no caboclo, davam uns R$1.000 pro caboclo, o caboclo ia embora, eles assumiam a terra. Mas alguns caboclos mais reticentes falavam, não, eu vou ficar aqui. Aí incendiavam o rancho, atropelavam, não é? Isso tudo aconteceu. Isso está muito bem documentado, não tanto, digamos, no documento escrito, porque se queimou o fórum em 67, e até ainda agora com os pioneiros eu quero contar uma história interessante sobre isso, mas da memória das pessoas que sabiam que era assim de fato, porque muitos documentos foram queimados ao longo de décadas justamente porque era necessário extirpar da memória esse momento cruel da história de Cascavel. Agora mesmo, há poucas horas lá espontaneamente, um dos inúmeros cidadãos dessa época falaram do almoço dos pioneiros, né, me chamou, me relembrei da família dele, assim e tal, se apresentou e tal. Ele falou, olha, o fórum em 67, eu tinha um processo, estava correndo porque eu atirei nos jagunços e quando queimou o fórum, extinguiu o processo. Assim, era um montão de processos de terra, que eu escrevo no meu livro, que foram, de uma hora para outra, digamos assim, extintos, viraram simplesmente poeira. Então, se extinguiu o processo porque estava em trâmite, não tinha muitas vezes cópia. Então, aquele foi um dos fatos, digamos assim, mais esclarecedores da tensão que reinava à época. Quando a justiça começa a se colocar em Cascavel, começa a gerar, digamos, demandas jurídicas, o que se faz? Se queima o fórum. Mas em 60 antes já, né, Miguel? Para você ver uma coisa que também procura se esquecer. Se queimou a prefeitura. Um incêndio notadamente criminoso. Por quê? Porque ia se queimar vários documentos de escrituras, não era de escrituras, na verdade, de lotes foreiros dentro de Cascavel. Significava que aqueles que estavam vendo o enriquecimento, a valorização da terra em Cascavel, para eles era importante que se queimasse a prefeitura, porque aquilo invalidava alguns documentos e permitia àqueles que conheciam os meandros do processo, eles se estabelecerem como os proprietários daqueles lotes. De que lotes que eu estou falando? Da Avenida Brasil. Estou falando de lotes do Rio Grande do Sul, da Paraná, onde? Ali no coração da cidade, perto da Igreja Matriz, na rua Souza Naves, na rua entre a 7 de Setembro, enfim, todas essas hoje terrenos valiosíssimos, verdadeiras fortunas, muitas delas, inclusive, em posse das mesmas famílias desde os anos 50, que se estabeleceram ali. Então, era realmente uma terra sem lei. Era uma terra sem lei, de fato, e era a lei do mais forte, Miguel. Era uma lei do quem podia mais, né? Que acabava abocanhando o maior quinhão. Então, nós não temos que nos envergonhar, a gente tem que enfrentar essa história, a gente tem que encarar essa história. E é por aí que vai o que eu procuro normalmente levantar sobre a história de Cascavel. O seu lado de historiador, né? Exatamente. De pesquisador, mas também vendo a economia também, né, Miguel? Economia também, tudo linkado, né? Porque o que me interessa é saber... Desculpa, você vai fazer a pergunta só para não interromper. Porque me interessa saber como é que Cascavel tem essa puxância econômica e isso passa pela economia. Tem uma história, né? Evidente. Nós já voltamos, vamos detalhar um pouco mais sobre isso e linkar também a política antiga. O senhor não estava lá, né? Na política do tiro, da chegada mais forte, mais dura, né? Mas hoje, 72 anos depois, o senhor está aqui. E nós vivemos hoje tempos também difíceis, né, Wander? Em relação à violência que campeia por aí, outros tipos de exploração, outros tipos de posturas e de condutas em cima da sociedade mais frágil, né? Nós temos hoje também, 72 anos depois. Já vamos traçar um paralelo. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: o senhor é convencido, convicto e peita a discussão e não se dobrou até hoje, nem para o Alceu Esperança e nem para tantos outros aí que não concordam que nós estejamos completando 72 anos. E fala que Toledo ali foi tudo no mesmo pacote, no mesmo bolo, faz 71 e tal, e como é que funciona isso? Então, rapidamente, um resumo disso, porque eu sei que se nós formos falar a respeito, vamos ter que falar um mês inteiro, um podcast ou 2 por semana e não vai esgotar o assunto, né? O senhor se incomoda muito com essas contestações aí e tal, professor Wander? Ao contrário, eu digo que está correta a nossa data que nós resgatamos,
Por quê, Miguel? Muito simples. Porque tanto você pode colocar como município a data de criação, que é o dia que sai o documento, fica criado nessa data, acho que é o documento Decreto-Lei 790, de 14 de novembro de 1951. É isso mesmo. A partir daquele momento existe o município de Cascavel, com dotação orçamentária, com os limites geográficos muito claros. Não existe ainda um prefeito e um vereador, que precisa ser eleito, que é o processo que a gente chama daí de instalação, que foi marcado por um ano e um mês depois, por 14 de dezembro de 52. Toledo optou por 14 de dezembro de 52, o dia da instalação. Cascavel optou por 14 de novembro de 51. Os dois estão válidos, os dois, Miguel. Qual é a diferença? É que aqueles caras, aquela meia dúzia de caras que são realmente os pais fundadores de Cascavel, esses tinham que ter estátuas na cidade de Cascavel, teriam que ter um nome em alto relevo. Essa meia dúzia, de última hora, nos últimos instantes, sabendo que nós seríamos um distrito de Toledo muito mais bem organizada, porque quem mandava lá era a Companhia Madeireira Maripá, já tinha o projeto de lei tudo certinho, ia se desmembrar de Foz do Iguaçu e Cascavel, ia passar para Toledo. Toledo e Cascavel ia ser um distrito de Toledo. Esses caras que muitos mal se conheciam, que eram pioneiros. Quem são esses caras? Olha, é o Tarquínio Josinho dos Santos, certo. É o próprio José Neves Formigueri, é o presidente do Partido Poderoso à época do PTB de Cascavel, que eu me esqueci, o Sandálio dos Santos. Essas pessoas, esses são os heróis, Miguel. Esses são os heróis. Inclusive convidaram algumas pessoas que à época tinham um certo nome aqui, não quiseram participar. Não Eles quiseram. foram para Curitiba. Alguns supostos líderes que teriam, que mandavam tipo, na cidade, não quiseram, não queriam, não tinham interesse nisso. Eles foram para Curitiba e fizeram, e convenceram um deputado que sugeriu para a Assembleia o desmembramento, dizendo, não, olha, o território é muito grande, Cascavel e Toledo estão se desenvolvendo igualmente, por que nós vamos criar uma cidade só? Vamos criar 2 municípios, que isso é muito mais legal. Esses caras são os heróis fundadores de Cascavel, Miguel. E esses caras, já na primeira legislatura, quando escolheram o símbolo de Cascavel, quando escolheram a bandeira, qual a data que eles escolheram como a data de nascimento do município? 14 de novembro de 1951. Miguel, não tem por que nós contestarmos a memória dos caras. Se eles acharam que era 14 de novembro de 51, que é o dia do decreto, por que nós vamos mudar, como nos anos 80 veio um vereador de fora aí, né, e acabou mudando, compreende? E aí eu até participei dessa luta em 2006, 2008, 2009, não lembro bem, quando era para retomar a ideia original. Então é muito importante que as pessoas saibam disso. Está correta de Toledo? Está correto. Está correta de Cascavel? Está correto. Por que então nós optamos por essa defesa? Em memória dos caras que nos salvaram, entre aspas. Se nós fôssemos distrito de Toledo, nós não seríamos desse tamanho. Teríamos, claro, crescido, teríamos nos separado já, mas nós não teríamos esse tamanho que temos hoje. Então, pelo menos vamos respeitar a memória desses sujeitos que tiveram a coragem de ir lá encarar e fizeram o município de Cascavel. Dia desses, alguém comentando sobre a pujança de Cascavel, é um município com 72 anos, estamos falando aqui do oficial, e que já tem 350 mil habitantes. Uns falam que até já é mais, né? Que esse censo lá já venceu. Eleição em 2 turnos e é um polo de desenvolvimento na área da medicina, na educação e por aí afora. Mas tem um nome venenoso, batendo o guiso, o veneno da política, né? Cascavel. Por que é Cascavel? Cascavel é Cascavel. Esse nome vem das obragens, companhias estrangeiras, principalmente argentinas, tinha uma outra também, uruguaia, que se instalaram aqui entre 1880 e foram até 1930, aproximadamente 50 anos. A maior parte delas tinha sua sede em Posadas, que eu estive há 2 semanas, já tive várias vezes, fazendo minhas pesquisas, tem um montão de pesquisa para uma 3ª edição do livro. E eles tinham o pouso, que era o lugarzinho onde à noite ficavam os mensu, como diziam os argentinos, que eram os caras contratados para colher erva mate, porque essas obragens colhiam erva mate e madeira. Mas colhiam pouca madeira aqui, colhiam mais perto do Rio Paraná, porque não tinha estrada para conduzir essas toras gigantes, imensas. Então, era realmente a colheita da erva mate. E eles fizeram uma pousada. Em 1904, Miguel, Nunes e Gibarra, Júlio Nunes, adolescente, vem com o pai dele para cá, e ele vem instalar a Nunes e Gibaia, onde mais ou menos é sede Alvorada.
uma das 3 principais obragens que tínhamos pertíssimos de Cascavel. E ele narra pela primeira vez a existência de um pueblo de Cascavel, que era essa Cascavel, não havia um outro Cascavel, se você olhar em qualquer mapa em outros lugares. E em 1924 passam os rebeldes paulistas para cá, inclusive uma história pouco, digamos, relatada na história de Cascavel, e é fundamental, e eu estou puxando uma campanha para o ano que vem a gente ter 100 anos da passagem. Eles mudaram o Brasil, Miguel, eles tiveram um quartel-general aqui no Cascavel Velho. Pouca gente disso sabe em Cascavel, porque infelizmente se conta uma história a partir de quem? Os rebeldes paulistas. Conta-se uma história de Cascavel só a partir de 1930 e é inverdade. Como é que eu provo isso? Pega os documentos da passagem deles por aqui, os rebeldes paulistas, tem um montão de mapas que eu publiquei no meu livro, né? Parte da imprensa já conhece, você já conhece. Está lá Cascavel, 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 Cascavel. Nunca houve um documento da prefeitura de Foz, ao qual nós pertencíamos, que tenha dito que aqui era outro nome, senão Sim. Cascavel nos ofícios, etc. Sempre foi Cascavel. Houve tentativas de mudar? Houve. Por exemplo, no imaginário se criou a ideia de que a Cascavel seria encruzilhada. Nunca foi encruzilhada. Em Cascavel existia uma encruzilhada. Tanto que o documento de criação do patrimônio de Cascavel, que começa a ser construído em 28 em Foz do Iguaçu, e tramita por 7, 8 anos até que o governo federal, o governo estadual assina definitivamente, porque há vários processos, tem que medir no meio da mata e tal, já está lá, Cascavel, localizada na encruzilhada que vai para o Rio Paraná. Está muito claro que o nome é Cascavel, não tem nenhuma dúvida com relação a isso. Quando se tentou em 36, o Monsenhor Tchelac convencê-la por 35, 30, por essa época, né? 36, por aí, convenceu os poloneses daqui, que tinham uma fé cristã muito devota, uma fé católica. Ele não gostava do nome, ele tentou mudar o nome para Aparecida dos Portos. Cadê os portos, né? Mas tudo bem, era um caminho de passagem justamente para o Rio Paraná. E não pegou. Mas a população polonesa aqui, que aliás são os fundadores de Cascavel, porque eles estão aqui em 1920, né? Essa população polonesa muito fiel aceitou a ideia do Monsenhor Tchelac, mas o restante da população, não. Continua sendo Cascavel. Não houve, você pegar os documentos da Prefeitura de Foz dessa época, de todos os anos 30, não há nenhuma menção à Aparecida dos Portos, sempre é Cascavel. Então, o documento, ele demonstra isso. E outra coisa, em 43 a 46, nós tivemos o estado do Iguaçu, Siliprande, depois tentou ressuscitar Sim. e tal, né? De 43 a 46. Então nós tivemos um interventor, o Frederico Trota, que ele ia fazer uma sugestão de mudar os nomes das cidades do oeste que já existiam. E Cascavel, ele queria sugerir que fosse Guairacá. Mas isso foi só um rascunho. Não chegou a ser um projeto de lei, ele não chegou a passar por uma Câmara, nada, porque antes que isso acontecesse, em 46, foi extinto o estado do Iguaçu. Santa Catarina e o Paraná se mobilizaram, porque Santa Catarina ia perder parte do oeste, e o Paraná parte do oeste também, eles se mobilizaram e nunca existiu, então, era uma tentativa de se mudar, mas não se mudou em nenhum momento. Então, em todos os documentos, Miguel, não existe nenhum outro documento que apareça encruzilhado em qualquer momento, né? É sempre Cascavel ou Aparecida dos Portos. E sempre a história Cascavel. do Ninho de Cobras? Essa é muito interessante. Exatamente, em 1904 aparece pela primeira vez nas memórias do Júlio Nunes, filho do Antônio Nunes, que é o cara que vai montar essa obragem aqui perto de Sede Alvorada, a Nunes e Gibarra. Eles vão, em algum momento, eles vão matar uma grande cobra Cascavel, que vai ficar pendurada junto àquelas fontes que tem ali no Cascavel Velho, que era um caminho, não era nem de tropeiro, tem gente que é de tropeiro, não era caminho do menso, era caminho do sujeito que ia colher erva mate, porque aqui não tinha tropas, não tinha tropas, era muito eventual. A tropa que passava pela que se chama Estrada Estratégica, não é? Que foi fundada em 1888 e 89 pelos militares e que se criou, inclusive, a colônia militar de Foz do Iguaçu. Então, não havia densidade populacional. Às vezes ficava 1 mês, 2 sem passar alguém. Então, tudo é lenda, Miguel. O que não é lenda? Só se tivesse alguma coisa que marcasse o lugar por um longo tempo. E sabe o que é? Mataram mais ou menos entre 1900 e 1904, e não antes, porque em 1899 passa, inclusive, um pesquisador de Curitiba, e dá o nome de cada lugarejo. Ele passa bem pela estratégica, bem onde hoje é Cascavel, e não cita ainda Cascavel. Mas em 1904 já aparece.
mataram uma cobra muito grande e penduraram num pé de timbaúva, uma árvore que era muito típica aqui em todo o sul, e ainda tem algumas aqui, né? Um pé de timbaúva, e penduraram no galho dessa árvore uma grande cobra cascavel. Junto ao quê? Junto às fontes da água. Um costume, aliás, comum no interior do sertanejo e tal. Para marcar que ali tinha réptil e para demonstrar, para deixar secando aquele couro, né, da cascavel. E aí as pessoas passavam ali e viam a cascavel pendurada. Ali virou a cascavel. E o pouso, e ali nas proximidades tinha um pouso, que era um dos pousos das obragens, dos ervateiros, que à noite eles iam ali para descansar, que era uma palhoçona, assim, que eles faziam seu locro, sua comida típica ali, e eles ficavam ali acampando, não é? Para continuar a colheita da erva mate. E aquela árvore, no decorrer do tempo, ela ficou lá 10, 15, 20 anos, ela marcou o lugar. O resto não tem sentido, porque era mata virgem. Como é que você vai saber onde era a cascavel? Ah, um soldado foi mordido em tal lugar. Que lugar? Mata em tudo que é canto, se não tiver alguma coisa que marque. Da onde que eu extraí essa história? Do segundo prefeito de Cascavel, eu vi no Elberto Schwartz, pouco antes dele falecer, faleceu com a idade de prover, que está mais de 90 anos, com uma memória incrível, ele que me contou. Ele falou, não, foi assim. Ele foi o segundo prefeito. Então, ele era um cara assim que tinha uma certa cultura, para a época, ele era talvez um dos caras mais cultos de Cascavel. E aí falei, claro, tem todo sentido. Agora tem todo sentido. É alguma coisa que fique marcando por muitos anos o lugar. E era Cascavel Velho. Eu tenho as razões pelas quais depois ele vem aqui para cima, né, no patrimônio, que vai se transformar no patrimônio velho. E o nome Cascavel Velho também, Miguel, é muito claro que é lá que começa Cascavel. É o Cascavel Velho. As pessoas que vieram depois para a medição do patrimônio a partir de 30 aqui, continuavam reconhecendo aquele Cascavel como o primeiro lugar. Por isso o nome está muito correto, né? E é uma demonstração mais da firmeza do nome Cascavel. Vamos avançando, o professor Wander Piai, hoje nosso convidado no nosso podcast, um podcast de aniversário, viu, Diego? Você que está aí atentamente ouvindo, aprendendo, é importante, viu? Também aqui o nosso podcast, Batendo Guizo, Veneno da Política, é cultura. Depende daqueles que nós trouxemos aqui, tem que saber mais que nós, né? E não é muito difícil, a gente sabe só um pouquinho. E ouvindo essa turma toda aí, né? Que isso é importante. Professor Wander, os pioneiros, o senhor esteve com eles agora, e eu sei que esteve o ano passado, e muitos anos o senhor tem uma convivência, né? Tem um relacionamento, até está justificadíssimo aqui, porque disso. Você passa pesquisando, perguntando, indo atrás, né? Querendo se informar, e o pessoal gosta de contar as suas histórias, de dizer, dar a sua versão, muito embora, às vezes, assim, de uma forma que não chega a ser muito decisiva, porque o pessoal já está cansado, já está na idade avançada, né? O pessoal quer... E aí a família também segura um pouco, para não entrar nesses debates, bola dividida e tal, né? Mas os pioneiros todos, evidente que o senhor tem toda a razão, tem uma importância sem dimensão, porque senão nós não estaríamos aqui 72 anos depois. Veio muita gente longe para cá. O que atraiu aqui? O dinheiro, os ares. Lá na minha cidade, Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul, tem o rio Jacuí, que corta a cidade. E aí o povo lá diz assim, desde há muito tempo, quem bebe da água do Jacuí fica em Cascavel, fica aqui, ou em Cachoeira, fica ou aqui. sempre volta, ou fica aqui. O que aqui prendeu esse pessoal que está aí até hoje? Na verdade, nós tínhamos um processo que está se esgotando agora no Brasil, que durou durante todo o século XX, que foi um fenômeno migratório interno, que avançou para Santa Catarina, vindo do Rio Grande, depois para o Paraná, depois para o Mato Grosso do Sul, depois para o Mato Grosso, depois para Rondônia, está no Pará, está no Maranhão, e onde ele passa, ele gera uma série de conflitos. A mata de um lado, a terra que precisa ser derrubada, daí entra o conflito de terra porque falta documento, aquela coisa toda. E o que atrai, na verdade, para a região oeste do Paraná, a companhia Maripá, que vai fundar Toledo, que vai comprar desde o rio Lopeí, que é onde divide Cascavel de Toledo, até a barranca do rio Paraná, vão comprar uma enorme quantidade de terras, Fazenda Britânia, que era, como o nome já diz, a capital inglesa. E eles vão fazer uma colonização racional. Tem documento, Miguel, tem tudo certinho. Você compra lá, tudo certinho, certo? Só que, antes de chegar em Toledo, se passa por Cascavel. E Cascavel,
Logo se descobre que é uma terra, não tem uma colonizadora, porque é a terra devoluta, porque ela está em briga com o Estado e com o governo federal, para ver quem é o dono. Que eram terras que pertenciam a uma companhia de uma ferrovia, que desde o final do século passado, e desde o governo imperial, teve a primeira concessão para fazer uma linha férrea que vinha da região de Ponta Grossa, onde passava um trilho norte-sul já, que estava sendo construído, logo depois se inaugurou, para trazer para o oeste do Paraná. Porque aqui era um lugar estratégico, era a tríplice fronteira. E nunca se concretizou esse projeto. Mas a companhia, depois, por último, a última herdeira chamava-se Braviaco, né? Ela nunca fez. Segundo ela, não fez porque o governo nunca aprovava os projetos que ela apresentava. Mas em 30, o Getúlio Vargas, influenciado, inclusive, pouca gente sabe disso, Miguel, pelos revoltosos que tiveram aqui em 24 e 25, que perderam a batalha em Catanduvas em março, abril de 25, esses rebeldes do próprio exército, eles vão fazer parte do governo do Getúlio Vargas. Muitos deles vão ser secretários, diretores, vão ter muita importância no governo Vargas e vão falar, ó, lá o oeste do Paraná tem que ter cuidado porque daqui a pouco o argentino e o Paraguai invadem e toma lá. O Getúlio Vargas faz um decreto de desapropriação. Diz, olha, vocês não fizeram até agora essa ferrovia, a terra volta para nós, para o governo federal, fala para Braviaco. Mas existe um instrumento jurídico no regime democrático, a Braviaco vai espernear. O que a Braviaco vai fazer? Vai entrar com ação e dizer, não, eu tenho direito. E o governo do estado do Paraná também vai entrar na briga e vai falar, peraí, como volta para o governo federal? Essas terras estão no estado do Paraná, essa terra volta para o governo do Paraná. Então tem 3 pessoas, 3 agentes brigando. Braviaco, o governo federal e o governo estadual. Certo, Miguel? Enquanto está essa briga, isso se transforma em terra devoluta, terra de ninguém. E aí porque não emite de muita gente. Exatamente. Entende? E aí o que acontece, né? Nós temos dentro do perímetro urbano, caso não resolva o loteamento, Curitiba até hoje, vale quem está em cima. Mas se o cara for comprar e vender, tem que ser um documento ali de posse, porque não tem uma escritura, compreende? Então é mais ou menos isso, mas para pior, porque não existia um juízo, uma legislação para proteger a época. Então a lei do mais forte, quem chegasse aqui se apossava. E quando... Então a Maripá é importante porque ela atrai essas pessoas para o oeste do Paraná. Mas quando ela vai atraindo, ela atrai todo tipo de pessoas. Aqui tem dinheiro, aqui não tem, né? E é importante, eu sempre cito isso, não é um trabalho meu, mas eu só me apoio em quem já trabalhou isso. Os pesquisadores lá da Unioeste, de Toledo, de Rondon. A Maripá fazia peneiramento étnico, Miguel. O que é? Eles só queriam o italiano e o alemão e o polaco onde eu queria das chegar. regiões coloniais. Eu queria chegar nesse ponto. Então. Por gentileza. Porque Aí, quem que chegou primeiro? Por que eles queriam? Como é que foi? Porque o senhor falou há pouco que é o polonês que estava em destaque, mas antes da Bravia... Não, os poloneses vêm nos anos 20 para o oeste do Paraná, certo? Eles vêm principalmente da região de Canoinhas. Eles vêm para procurar novas terras e descobrem que aqui são terras devolutas ou de baixo custo e acabam se instalando por aqui, pela região. Tá? Tanto que eles estão espalhados em toda o que se chama Cascavel. Estão espalhados ali no São João do Oeste, Cachoeirinha, todos esses lados aí, estão espalhados, porque cada um vai... Por que é espalhado, Miguel? Porque cada um vai pegar seu cantinho de terra e vai ficar ali, não vai ficar morando lá no dito centrinho para ter que todo dia andar 2, 3, 4 léguas, 15, 20 quilômetros para ir para sua propriedade. O cara faz o ranchinho, que você sai e já está cultivando a terra do lado, vai cuidar contra a onça, contra ataque de animais, etc. Então ela é bem espalhada. Então eles estão aqui desde os anos 20. Mas os poloneses vão pensar em 46, quando se monta a Maripá. Acabou a Segunda Guerra Mundial. A Maripá começa a atrair gente, mas ela quer atrair, sabe o que? O colono do Rio Grande do Sul. E ela, para atrair o colono do Rio Grande do Sul, ela quer atrair o imigrante italiano e alemão que já se davam bem nas colônias. Sim. Eles não querem o que eles chamam de gente estranha, hoje a gente diria que é racismo, porque eles acham que vai atrapalhar o negócio. Então eles fazem o que se chama peneiramento étnico. Você é um italiano branquelo, um alemão branquelo, e com isso entra também o polonês, tudo bem. Agora, você é um negro, você é um cara de outra etnia aí, né? Eles faziam peneiramento mesmo, eles não vendiam ou limitavam. Só entrava para fazer mão de obra subalterna. Tá precisando de mão de obra, tá faltando, o cara é moreninho, tudo bem, aceita. E em Cascavel não tinha isso, Miguel. Do Rio Lupeí para cá não tinha isso.
Não havia ninguém que falava, opa, você não pode porque você não é italiano, não é alemão, entende? E daí é porque o pessoal, vou falar um negócio que não é pejorativo, é o que a turma costuma dizer por aí, viu, Diego? Você já ouviu isso também, muitos dos nossos amigos, eu vou perguntar para o professor Wander. É daí que vem a expressão curva de rio? É, exatamente. Eu pensei aí, todo mundo aqui era bem-vindo, porque na verdade ninguém tinha um compromisso com o seu passado, você compreende? E aí vinha o pobre, atraído para as terras de Toledo. Chegava lá, o cara dizia, você é até um italiano, um alemão, mas você não tem dinheiro. Daí um cara apitava, não, mas você ali em Cascavel, vai ali que... pega uma posse, coloca um revólver, vai lá e compra uma possezinha ali, tem um caboclo ali vendendo baratinho. Curva de rio, meio pejorativa e tal, mas enfim... Só que aqui era muito mais misturado, entendeu? Muito mais heterogêneo. Embora você fala, não, mas aqui é uma italianada, alemã, tem um predomínio da gauchada, sim, mas aqui foi uma misturança muito mais bonita. Inclusive, nesse mesmo período... Vem uma frente que chama-se nortista, porque vem do norte, mas é nordestinos, porque eles vêm do norte do Paraná, atraídos pela lavoura do café. E tem muita gente que, inclusive, hoje compõe os pioneiros, muita gente que não são de sobrenome italiano nem alemão, mas que são grandes pioneiros de Cascavel. Que vieram, sabe de onde? Do Ceará, do Pernambuco, do Sergipe, de Baiano, que também vieram e se somaram a essa massa. Então se diz, houve um domínio cultural, sim, porque essa leva gaúcha e catarinense continua vindo. Essa leva dos nortistas, ditos nortistas, só teve uma leva e parou. Então se eles continuassem vindo em mesma quantidade, talvez aqui seria uma cidade com mais característica nortista do que sulista. Os sulistas continuaram vindo, enquanto que os nortistas só teve um arremedo dos anos 60, compreende? Que daí parou, daí para eles pararem em São Paulo não continuaram vindo mais para Cascavel. O senhor falou aí, professor Wander, no nosso saudoso Dr. Edício de Brandt, com o qual tive o prazer de conviver. Um abraço aí para o Duca, a família Cedeprandi, o Chili, o Nico, enfim. E a história do estado de Iguaçu, né, que por demais conhecida até hoje, comentada e tal, os prós e os contras, enfim. Uma hora dessa, eu até gostaria de historiar um pouco sobre isso, especificamente porque é uma história bastante bonita e comprida, né? Mas eu lembro que o doutor Edil sempre dizia assim, do oeste ia um bife, um boi, e voltava um bife, ou uma carne de pescoço. E ele queria dizer o que com isso? Em relação justamente à produção, economia, riqueza e tal, né? E essa questão do imposto, do confisco, taxação e etc. Né? E o senhor falava ali em briga, né? Quem que estava brigando mesmo? Federal com estadual, aí já vem o que representaria também. O que representaria aí a iniciativa privada, né? A terceira força e tudo mais, e virava uma grande confusão. Não sei se o senhor vai conseguir entender a minha pergunta. Como é que era lá atrás e como é que é hoje? Ainda continuamos produzindo boi e recebendo a carne do pescoço? Não, porque a partir de 88 a Constituição mudou. Era uma Constituição centralizadora, mas ela se tornou mais evidente, digamos, em todo o território nacional na questão da redistribuição. Então você não tem, sob o ponto de vista federal, digamos, essa diferença tão grande, não é? A Constituição de 88, então, inclusive, ela tende a um reequilíbrio. Você realmente produz mais, recebe menos do que produz, mas justamente porque existe aquela contrapartida social. Quem é mais rico, dá para quem é mais pobre. No caso, vamos dar preferência para estados nordestinos. Isso é uma realidade da Constituição de 88. No caso do Paraná, sim, é possível você ter uma briga política nesse sentido, tá? Porém, eu diria que o movimento pelo estado de Iguaçu foi muito importante, Miguel. Pouca gente se dá atenta a isso, mas ele chamou atenção para o Oeste e foi aí que começou a se destinar efetivamente grandes recursos para o Oeste. Inclusive, vou te dizer, o Mário Pereira fez a nossa universidade, a nossa Unioeste, mas muito também calcado nesse discurso. O estado de Iguaçu pesou decididamente para que a Assembleia também não tivesse muitos óbices para que se aprovasse uma grande universidade pública em Cascavel e nos outros municípios, né? O que a gente chama hoje de uma universidade multicamp. Muita gente esqueceu, mas o discurso do estado de Iguaçu, que é essa que você manda um boi e vem um bife, pesou. O oeste do Paraná merece uma grande universidade, etc. E coube, então, a Mário Pereira assumir, mas sem muitos óbices, você compreende? Porque estava muito presente, era o momento da discussão do estado do Iguaçu. E aquilo pesou muito no sentido de que vamos fazer a coisa acontecer. Para combater e para
erradicar e destruir a possibilidade, tinha que melhorar, né? Exatamente. Não tinha outro jeito. Né? Então foi bom, claro que foi bom. Claro. Isso foi uma coisa que... E é interessante, né? Porque houve um dos poucos votos do Cícero Liprandi, foi contra o impeachment do Collor, né? Porque havia um compromisso de que se ele mantivesse no poder, ele iria acelerar a questão do Estado do Iguaçu. E isso é outro aspecto da história que pouca gente já esqueceu, uma história recente, mas tivesse caminhado para outro lado aquela decisão lá do Collor, nós teríamos provavelmente hoje um Estado do Iguaçu. Né? E você vai dizer, é bom ou ruim? Não faz diferença. Se não tivesse feito um Estado do Iguaçu, hoje nós estaríamos com a bandeira do Estado do Iguaçu, cantando o hino do Estado do Iguaçu e comemorando a data do Estado do Iguaçu, também felizes da vida, não é? Não haveria problema nenhum pela criação do Estado do Iguaçu também. Mas acho que foi muito importante, ele reequilibrou as forças e isso chamou a atenção realmente para o oeste do Paraná. Ele foi um ponto muito, muito importante, de fato. Nos fale um pouquinho sobre o processo de educação. Como é que era na época, a nossa juventude? Porque o que se imaginava sempre no início? O pessoal vinha de carroça do Rio Grande do Sul, certo? Para cá. Uma viagemzinha durava quantos meses? Bom, na verdade, ela poderia demorar 10 dias, um mês, dependia das enchentes, porque tinha que fazer balsas para atravessar o Iguaçu. Mas aí vinha as crianças juntos. Vinha o pai, a mãe, o avô, a avó, e trazia a pesada junto. Chegando aqui, essa pesada tinha que ajudar a trabalhar e tal. Mas e aí, quando é que começou a prosperar a área da educação? A ênfase nunca foi, nesses primórdios, não foi para a educação. A ênfase era o trabalho braçal, era fazer o que se chamava o ensino, os anos iniciais, que era o ensino primário, até a famosa quarto ano, sabia ler e escrever, fazer uma conta, exatamente. Não era ênfase, de forma geral, dada por aquelas colônias, né? Mas o tempo vai passando, e aí? E aí, o que aconteceu? Ele vem depois, digamos assim, ele não vem com uma preocupação elementar. A preocupação elementar é sobrevivência. Miguel, a gente tem que entender que a maior parte das pessoas que pararam em Cascavel não eram pessoas de posse. Eram pessoas que vieram do nada. Diferente daquelas que estavam em Toledo, digamos... Vieram sem nada, né? Quando eu digo Toledo, me entendo nossos vizinhos de Toledo, que é uma cidade co-irmã de Cascavel, uma cidade maravilhosa. Quando eu falo Toledo, mas é toda a região de Toledo, Rondon, Nova Santa Rosa, até o Rio Paraná, toda aquela colonização da Maripá. Eram pessoas que já vinham com alguma posse. Elas já tinham alguma capacidade de pagamento de um lote, que era tudo organizadinho, lote urbano, lote rural. Aqui não. Aqui você podia ser alemão, italiano, mas era vamos usar uma expressão pejorativa, desculpe, um pé de chinelo. Um pé de chinelo lá, né? Ninguém, né? Era o Zé Ninguém, era lá, não importava, você tem um sangue italiano, mas não tinha dinheiro. E você caía em Cascavel. E de repente, você se tornava um milionário em Cascavel ao cabo de 2 ou 3 décadas. Uma década. Por quê, Miguel? Como é que funcionava? É assim, o Miguel vinha, comprava lá por uma mixariazinha que você tinha ali, uma possezinha de um caboclo. Talvez nem comprasse, assumisse um pedaço que não tinha ninguém, isso aqui é meu e acabou. Colocava um 38 na cinta, falava, isso aqui é meu, vou ficar dia e noite no meu ranchinho produzindo milho, se alguém pisar aqui eu meto fogo, certo? Aí vinha um cara da madeireira, que daí vem junto o capital, que a gente chama o capital comercial. Para comprar. Viu, isso aqui é seu, seu Miguel? Você vai me assinar um documento que é seu. Não queria saber em cartório, não existia isso. Bastava ter alguém que falasse, é meu e pronto. Viu, eu te pago tantos mil por vou te tirar ao cabo de 3 anos, esses 10 mil pinheiros que tem na tua propriedade. Começa a entrar pro Miguel um dinheiro que você nunca sonhou na vida. Só porque você teve a coragem de vir aqui, de falar, esse terreno é meu e acabou. Ou minha vida tá ferrada mesmo? Se eu morrer, tá bom, mas se eu sobreviver, eu tô bem. E aí você, de uma hora para outra, ficava um cara rico, sem cultura, mas rico. Isso era a expressão de Cascavel dos anos 50 e 60. Então não se deu ênfase para a escola, assim. Mas ela vinha, automaticamente ela vinha, porque a nova geração vinha. Então, eu diria assim que ela não foi a maior preocupação, mas ela não demorou tanto. Se você pensar, 20 anos depois da emancipação de Cascavel, nós já tínhamos a primeira faculdade, que era a Festival 71, 72. Certo. Então, se a gente disser que também foi um processo muito demorado. Claro que nesses anos, o cara que ficava, o teu filho crescendo, você ficou rico rapidamente, falava, bom, eu sou meio ignorantão, mas eu vou pagar meu filho para estudar em Curitiba. Aí os filhos da terra iam para Curitiba, iam para Ponta Grossa, iam para São Paulo, principalmente Curitiba, era a grande meca de quem ia estudar fora.
E daí começou o movimento também, não podemos deixar nossos filhos embora, tem que ficar aqui. Então, esse é o processo da educação em Cascavel. Vamos falar de política um pouco, professor Wander, sem esquecer, e o senhor não consegue, eu acho que muitas vezes separar, então a gente vai oportunizar até para fazer um contraponto aí. O senhor foi vice-prefeito de Cascavel, né? Durante o período 2005 a 2008, gestão Lísias Tomé. O doutor Lísias esteve aí, ele é professor também, esteve aí nessa cadeira recentemente, falando sobre o trabalho de vocês, tal, a grande briga que foi. E ele dizia assim, olha, Miguel Dias, o pessoal fala assim, Lísias, volta para a política, quem sabe volta para a prefeitura. E ele dizia, eu não tenho estômago para isso mais. Ele falou aí, sentado o senhor está. Mas daqui a pouco o doutor Lísias tem uma sensibilidade grande, sabe que muita gente está de olho nele, vamos dizer assim, no potencial que tem, experiência que acumulou e tudo mais. E assim como ele disse que não tem estômago, daqui a pouco já faz uma confusão na vida aí, já aparece de candidato, né? Quem é que vai duvidar disso, né, Diego? O senhor está fora da política de vez? Se desiludiu? Não? Miguel, eu não estou fora da política. Quando eu penso em me afastar, eu pertenço a um grupo político. E quando você está num grupo político, o grupo político sempre pede que você ocupe espaço. Porque é assim que se faz política, né? Ou você abandona, e com isso você abandona, de certa maneira, a tua cidade que você ama também, a possibilidade de você ocupar espaço. Então, não estou fora da política. Hoje, meu líder político... estou no guarda-chuva do Nelsinho Padovani, que é quem ajudei a eleger, a quem trabalhamos juntos, estivemos uma proximidade porque eu estava presidente do PTB e ele assumiu no meu lugar o PTB, que hoje infelizmente não existe mais, né? Acabou de ser fundido, acabou de se fundir com outro Patriotas, partido. Mas enfim também, mas ele já era um arremedo, né? Nos últimos 20 anos ele foi decaindo muito. O senhor assumiu recentemente a Câmara, né? Mas eu estou como suplente do professor Santelo. Professor Santelo, que ainda é do PTB, né? Agora desse novo partido aí, exatamente. Exatamente. Então, dizer que estou fora da política, não. Eu só pertenço a um grupo político, estou, obviamente, dentro do grupo e, portanto, posso atender algum chamado para, eventualmente, ocupar algum espaço eletivo, etc. Não dá para você ser hipócrita e dizer, não, estou completamente fora. A diferença é que, às vezes, você tem que trabalhar para isso e a gente acaba, com o tempo, não trabalhando, né, Miguel? Então, é diferente um pouco o caminho, né? O correto seria, você quer, você acaba ficando à disposição e não fazendo um caminho, dizendo, eu sou porque quero e pronto, né? Então, eu penso mais em grupo do que no indivíduo. Recentemente, o senhor tirou uma foto com esse prefeito Edgar Bueno, certo? Certo. E na legenda da foto diz assim, entregando um exemplar do seu livro, ao ex-prefeito. E o senhor sabe como é que é essa coisa toda, né? Já correu rastilho, pessoal printando, passando para frente. Aqui, o Wander fechou com o Edgar e tal. Até porque tem essa conversa o senhor fala no Nelsinho Padovani, que é a liderança do partido... agora esqueci o nome do partido. Do União Brasil. União Brasil. E há uma conversa de que o Edgar Bueno pode ir para o União Brasil. Assim como... E tal. E aí já um caboclo me mandou uma mensagem. Aqui o Wander já acertou com o Edgar, vai ser o vice do Edgar? Eu vou chamá-lo para o podcast e vou perguntar para ele o que está acontecendo. Ou é só uma entrega de livro? O Edgar Bueno é um grande líder político, né? Obviamente, já foi 3 vezes prefeito de Cascavel, tem o meu respeito. Queria saber um pouco mais sobre a história de Cascavel. Tem uma amizade, já estivemos próximos, já fomos, obviamente, adversários políticos, mesmo quando nós ganhamos com o Ulisses, né? Vocês derrotaram o Edgar. Exatamente, né? E tal. Então, mas é um respeito mútuo e não temos nada que nos afaste, assim, nem um grande problema, né? Fui muito amigo fui orientador do André quando se formou em economia, fui professor do André, enfim, foi meu aluno de final de curso de CCC. Tenho uma boa relação com o Edgar e achei muito bacana. Mas isso não quer dizer nada, né? É uma questão de respeito. Não houve conversa política. Não houve conversa. Sempre na verdade, sempre é uma conversa política, né? Mas tudo é uma conversa tudo é uma conversa política, verdade, né? Wander? Exatamente. Agora, por outro lado, né, Miguel? Eu sou um homem público, já assumi cargos. Eu já fui prefeito de Cascavel por 3 meses. Com certeza. Né? Assumindo o lugar do Lísias, praticamente 3 meses. Então, em 4 anos, eu me sinto apto a qualquer cargo no município, a qualquer cargo, né? Então, eu não tenho nenhum problema de dizer, olha, se amanhã depois o meu grupo político quiser que eu seja candidato a B ou C,
eu estarei completamente chegar tranquilo. A hora de discutir. Exatamente, estarei à disposição. Professor, nós temos hoje uma situação também muito definida na questão política. Claro que nós não temos mais assim o pessoal saindo com um 44 na cintura, um 38 que seja, né? Ou um facão, ou um porrete, um cacetete para resolver as pendengas políticas. No passado tinha essas coisas assim, a gente sabe, né? A questão política resolvia muitas vezes na bala, na violência. Hoje já não é assim. Mas a violência que tinha antes, o senhor relatou alguma coisa aí, a gente já sabia que a coisa foi assim. Nós temos alguns registros, mas eu lembrei aqui agora do nosso querido Aristides Manaus, que ele tem uma obra série intitulada A Saga. Isto. E ali retrata também isso que o senhor acaba de dizer, está na imagem lá, sem tirar nem pôr, né? Inclusive com as cenas. Um negócio pesado. Mas hoje nós temos violência também de outras maneiras na nossa política, na nossa sociedade. Hoje temos o narcotráfico que toma conta e nada de braçada, né? E outros tipos de situações aí. 72 anos depois, os desafios, eles continuam? Continuam, claro, porque, por exemplo, não é uma certeza que a cidade vai continuar crescendo. É uma grande possibilidade, porque ela, em termos econômicos, é jovem ainda, é uma cidade que vai criando estruturas muito poderosas, né? Ela está, hoje mesmo, quando eu gravei meu post, eu falei, ela está destinada a ser uma metrópole. Mas no mundo social, no mundo dos seres humanos, nada é garantido. Nada é garantido. Há cidades que foram poderosas que se tornaram decadentes. As cidades que não eram nada se tornaram poderosas. Então é preciso uma vigilância constante, né? Aspectos, por exemplo, a democracia é fundamental. Diziam, Cascavel é uma fazenda iluminada. Sinto dizer, não é mais uma fazenda iluminada. Você tem algumas pessoas que são ícones, que são referências, que tentam manter o controle da cidade, mas não conseguem no contexto todo, Miguel. Se você olhar, olha quantos novas gerações, novos nomes estão surgindo, novos capitais poderosos que há 10, 15 anos não eram nada e de repente hoje estão assim, entre aspas, também mandando economicamente no município. Ou seja, não é a meia dúzia que está mandando mais. Se você olhar, é uma cidade... Ampliou o leque. Então a gente tem que pensar que é uma cidade que meia dúzia... Não é, desculpem, mas não é. Não é uma fazenda iluminada. A competição que se estabeleceu aqui na questão econômica é decorrente disso aí. Porque se fosse as mesmas meia dúzia, nós não teríamos, de repente, essa busca aí pela evolução, não teríamos concorrência. Não teríamos grandes capitais vindo aqui, eles teriam medo de chegar aqui, grandes construtoras. Tem muita concorrência, né? Exatamente. Todos os sentidos. E concorrência, Miguel, olha que interessante, essa concorrência vem lá do período pioneiro. Pois então. 50, 60, aquilo que eu te falo, o cara tinha que chegar antes para conquistar a terra, o cara tinha que ter coragem, o cara tinha que ter peito. E depois os grupos que se estabeleceram à direita, não necessariamente que se dá com os grupos que estavam à esquerda, num comparativo. Havia, aqui é meu, ninguém tasca, e fica lá, e cada um na sua. E até hoje é a mesma coisa. Se você for ver, isso não é diferente de dinâmica de outras cidades. Também. Né? Então, não quer dizer, isso não é um prejuízo. Inclusive, a Cascavel é tão competitiva que você veja que uma cidade tão pequena, se você olhar muitos grupos econômicos que se formaram em Cascavel, alguns, inclusive, que nem tem mais sede aqui, outros foram embora já há muitos anos, mas cujos capitais iniciais foram aqui, que as pessoas nem relembram. Mas há muitos grupos econômicos que se formaram nos anos 70, 80. Sempre se diz que Cascavel é uma cidade muito de divisão. É difícil que os grupos sentem à mesma mesa para tratar de determinados assuntos. Sempre se falou, sempre se comentou. É evidente que poderíamos aqui citar os sobrenomes e tal, mas não é o caso. O que eu quero perguntar para o professor Wander é se nessa questão de unir forças para o bem comum, e aí não vamos falar só do social, né? Ter que dar dinheiro para pobre, ter que entrar para financiar programas que vão sustentar aqui ou ali. Mas no sentido, se o município desenvolve o seu negócio, que é na área do transporte ou na área prestação de serviço, na área da saúde e tal, um município que vai ordenadamente, que tem um PIB bom, não vai ajudar você a ficar melhor na parada ainda? Claro que vai.
Perfeitamente. Mas nós não temos essa leitura ainda, ou já. Mas eu diria, Miguel, que nós temos... Veja, enquanto parece que não, mas nós temos algumas entidades que acabam congregando e acabam superando isso. Tem várias, mas eu vou te dar o nome da mais icônica porque é a mais antiga, tá? Posso te dar outras... A SIC, por exemplo, tá? A SIC é um nome de muito respeito. Ou seja, ela tem um peso. Queira ou não queira, quando a SIC fala, quando se manifesta, ela acaba, digamos assim, provocando, digamos, um olhar sobre o problema. É o problema do contorno, é o problema que nós tivemos ao longo dos anos da própria questão do pedágio, tudo isso, a SIC acaba contemporizando, porque há grupos, por exemplo, que são de partidos diferentes e de prefeitos diferentes, mas que estão dentro da SIC. Você compreende? Que estão lá na mesma demanda da SIC, na mesma sala de reuniões semanais da SIC, entende o que eu digo? Então, existem órgãos aglutinadores. E aí você pode ver, aí você já começa a imaginar, você que é um repórter muito antenado, você pode ver a própria AMIC também, ela contemporiza, né? Uma série de demandas, digamos, de empresários da esquerda e à direita. Até por isso daí já temos o G8 que fala, né? Que essas duas entidades que o senhor fala, mais uma série de outras entidades onde congrega aí todo mundo. Então ela acaba sendo um colchão amortecedor dessas diferenças. Então, creio que essa diferença vai continuar existindo, porém nós temos essas entidades que muita gente não olha, mas que elas fazem um trabalho importante nesse sentido, mas eles acabam agregando. Poucas se misturam com política partidária, né? Que dali saem os homens e as mulheres para fazer comando depois em todas as esferas. Teria que participar mais, na minha opinião. Já foi um pouco mais atrasado isso, já melhorou, mas teria que ser um pouco mais. E nesse sentido, vamos falar com o economista aí, que dentro de todo esse contexto de história e tal, a economia se moldando, avançando, recuando, e hoje nós temos, nos tempos atuais, uma dúvida muito grande em cima disso, né? Como é que vai ficar o Brasil, reforma que aconteceu, o governo que chegou, os desafios para frente, temos eleição ano que vem, os prefeitos dizendo que não está bem, a coisa pode piorar, o pessoal que vem de fora olhando, mas e aí, vai ter dinheiro, vai ter aquecimento e tudo mais. Qual é a visão do Wander Piaia hoje em relação à economia? Olha, se nós olharmos a Bolsa de Valores, que é um grande termômetro, costumo dizer nos meus posts, sabe? O preço do dólar, a Bolsa de Valores está muito otimista que a economia brasileira. Está batendo recordes, agora está em 121 mil pontos, caminhando, é capaz de daqui a uns meses chegar a 125, 126 mil pontos. O dólar mantendo-se abaixo dos R$5, ou em torno dos R$5, né? Diziam, daqui a um ano, quando o Lula assumir, vai estar a R$7. Você compreende? Então, o que eu quero dizer, há uma coisa ao lado do Wander político e ao lado do Wander pragmático. Ou seja, eu tenho uma posição política que você conhece muito bem, né? Eu tenho meu grupo político, você sabe por onde eu transito mais. Porém, uma coisa é a análise fria da economia. Quando, por exemplo, se fala na reforma tributária, tá? Atribuir a reforma tributária ao governo Lula é uma grande mentira, porque está mais de 20 anos essa reforma tributária sendo solicitada. Aí muita gente diz, a reforma tributária não baixou os impostos. E quem disse que ia baixar os impostos? Independente do Lula, se tivesse o Bolsonaro, que o próprio ministro da Fazenda dele estava trabalhando muito para que ainda na gestão dele fosse implementada essa mesma reforma tributária, obviamente com uma mudança aqui e outra, que não vem necessariamente do Executivo, mas das próprias forças do Congresso. Ela não ia baixar, nunca foi para baixar. Nos meus posts eu digo isso, nunca foi para baixar, ela foi para melhorar a estrutura tributária e não para baixar. Porque existem compromissos com o governo, e você sabe mesmo, a nível municipal, como a nível estadual e a nível federal, que nenhum governo pode desonerar certo tributo, baixar um imposto sem digamos, criar um outro que compense aquela perda de arrecadação. Por quê? Porque existe um negócio chamado orçamento. Se você está colocando que você vai gastar R$1 bilhão em Cascavel ano que vem, você não pode abrir mão de receber R$1 bilhão. Você compreende a lógica? Isso é na lei. Então você pode até abrir mão de um setor, mas Deus tem que sobretaxar o outro. Então no frigir dos ovos, a reforma tributária nunca foi para baixar imposto, embora na cabeça das pessoas, do cidadão, pense que é para baixar imposto. Não é. Não é, nunca foi para isso. Ela é para organizar. E outra coisa, há um temor, a reforma tributária é o fim do mundo. Gente, haverá no processo, por exemplo, na mudança do ICMS para
por esse IVA, que é a somatória do IBS mais o CBS, de 50 anos, Miguel. 50 anos, vai ser 2% ao ano, devagarzinho. Todos os impostos vão ter uma adequação muito lenta, e há algumas coisas, apesar das emendas, que eu também não gosto, porque quanto mais emenda está desonerando certos setores, está encarecendo o volume final do que a gente chama de IVA. De 21 vai para 26, 27, 28%, mas que é hoje normalmente o que você já tem de imposto direto nesse sentido desses impostos, fora os indiretos que não foram eliminados, que vai para a nossa carga 36, 37, 38, que é o que é hoje. Então, não há nenhuma mudança nesse sentido. O que pode representar é uma melhora, porque nós estamos no fundo do poço, é um emaranhado tributário desgraçado. Os estudos de economistas sérios, que independente da cor ideológica que eu sigo, as instituições que eu sigo que fazem os estudos, projetam uma melhora significativa de renda para basicamente todo o Brasil e um possível aumento do PIB só causado por essa reorganização da reforma tributária. Só reorganizar os impostos de uma maneira mais coerente, não baixar os impostos. Então isso significa que todo mundo vai ganhar com isso. Então eu sou otimista sim, mas... Nós estamos no escuro ainda. Eu diria que não. Nós leigos aqui, nós sim. Do salário mínimo. Por que que acontece? Porque há muita falação, porque é muito complexa a reforma tributária. Você compreende? E é entendível que a maioria das pessoas, até para nós, economistas, não é fácil. Às vezes a pessoa pede, Wander, mas aquele detalhe, como é que vai ser? Eu falo, bom, eu também não vi um documento que diga como é que vai ser esse detalhamento. Muitas empresas fechando no Brasil, pelo menos as manchetes chegam aí e tal, milhares e milhares. Muitos desempregados, mas em Cascavel as cooperativas estão buscando aí de caminhão, de ônibus, mão de obra, onde tiver. Temos aqui uma sobra de oportunidades de emprego. E temos um orçamento já definido para 2024 de 2 bilhões e 100 milhões de reais na Prefeitura de Cascavel. Quem ganhar a eleição, não interessa quem, em 2025 vai ter, 2 bilhões e meio, mais ou menos, por aí, professor? Por aí. É muito dinheiro. Quer dizer que nós estamos bem, então, para fechar a rosca. Claro, mas sim, estamos. Mas eu quero te dizer uma outra coisa, Miguel, porque eu saí um pouco da realidade daqui, porque a gente tem que entender o contexto. São viagens na economia e tem uns pequenos investimentos imobiliários no Nordeste, tá? Eu vou te dizer uma coisa. Lá também há problema de investimento, de falta de mão de obra. Você não vai acreditar, mas também. A mão de obra boa está cara e você não encontra facilmente uma mão de obra, embora proporcionalmente encontre mais que aqui, mas não é assim, você compreende? Sim, sim. Você tem que garimpar, você não acha facilmente. E você quer um trabalho entende? Então, isso significa o seguinte, eu tenho que olhar a realidade, Miguel, eu não posso me basear em relatos, você compreende? Eu tenho que me basear na realidade. E a realidade é que existe, digamos. Tá bom, porque tem muita gente que tem bolsa disso, bolsa daquilo. É verdade também. Isso também é verdade. Então, é verdade. Isso é verdade. Aqui a Petrocon está com dificuldade de mão de obra para fazer a obra grandiosa ali da Carlos Gomes, porque o povo até trabalha, quem conhece do ramo, mas sem carteira assinada. Mas por que sem carteira assinada? Porque pode colocar em risco lá o ajuda, o auxílio e tal. Então é assim que está. Exatamente. Então existe um ponto uma linha muito tênue, Miguel, entre você saber até onde isso é justiça social ou onde simplesmente é populismo. Pois é. Esse que é o problema, porque quando você extrapola o populismo em nome da justiça social, você pode criar uma geração de gente desinteressada ao trabalho e aí o Brasil não vai crescer. O Brasil não vai crescer. Daí sim. Mas, por enquanto, nós vivemos nessa grande ilha chamada Oeste do Paraná, cidades maravilhosas, não só Cascavel, Foz do Iguaçu, Medianeira, Toledo, Marechal Rondon e muitas outras tantas. Estão indo, né? Estão indo. Então, nós somos uma ilha. Então, não temos essa preocupação aí de curto prazo. Professor, nosso tempo acabou. Já falamos 1 hora. Aqui temos uma série de outras perguntas para se pichar a conversa, mas eu já quero lhe convidar oportunamente o senhor voltar aqui. Não precisa demorar muito e também não precisa falar tanto tempo só de uma coisa. A gente pode comentar aqui conosco também e tal, né? Postar aqui no nosso Batendo Guizo e no Preto no Branco.
Então, de resto, lhe agradeço a presença. Se o senhor quiser dizer agora, nesses instantes finais aí, aposto que incentivo e dê alento nesses 72 anos depois, que o senhor tem estudado muito de perto e que vai continuar estudando, né? Continuo, porque eu tenho uma paixão pela Seu cidade. livro que o senhor falou, que livro é esse? O povo pergunta. O livro... rapidinho. O livro Terra, Sangue e Ambição, a Gênese de Terra, Cascavel. Sangue e Ambição. A Gênese de Cascavel. Já está na segunda edição, já está se esgotando, inclusive. Graças a Deus é um livro que está sendo muito respeitado, muito reconhecido. Então. Vamos trazê-lo muito aqui feliz, claro. Trarei um exemplar para você. Agradeço muito o espaço, Miguel. E quero também, se não me permite, elogiar tua competência, porque ao longo dos anos já interagimos várias vezes e você ser muito, muito claro, muito objetivo nas tuas perguntas. Não, até você bem, tem um papel... bem ignorante, viu? Eu procuro fazer o papel assim, porque até a gente é um pouco, né, Diego? O Diego ali, também o Leozinho, o Jadir. A gente precisa compilar as coisas que a gente ouve e passar para quem entende aí, né? Então esse é o segredo. E o senhor também merece um registro pela sua espontaneidade. Não tem tempo ruim. E o senhor, nós falamos ali antes, olha, vocês perguntem o que vocês quiserem e eu vou responder e tal. Então, se a pergunta é uma pergunta técnica, vem técnica. Se é política, é política. E assim a gente conduz o negócio e o povo de casa depois se manifesta. Felizmente, o povo tem dito, olha, as entrevistas são bacanas, são boas, se extrai, é 1 hora de conversa, mas se extrai coisas, se aprende, se conhece, e o objetivo é nosso aí. Então, agradeço a sua presença nesse sentido aí. Parabéns a você pela condução, é sempre um prazer. Obrigado. Muito bem, vamos então, Diego, fechando aqui, mas temos que, já que falamos de trabalho, né, falamos bastante de economia e tudo mais, não poderíamos deixar de cumprimentar, como sempre fizemos, um cidadão, trabalhador, começou bem pelo início mesmo, né? Trabalhando e levantando cedo e dormindo tarde e tal, que é o Fernando Mantovani, do Grupo Mantovani, que nos emparcela. Grande figura, meu amigo, meu aluno, batalhador, ele, o pai dele, amante de cavalos. Conheço... pioneiro também. Sim, eu tenho uma relação boa com a família já há 30 anos, sei de toda a história deles, momentos difíceis, inclusive, passaram, recuperaram. Eu estou tentando trazer o Mantovani pai e filho aqui para nós conversar. Mas, vai ser uma ótima conversa. Eu acho também. Eu acho que eles têm muito a falar. Muitas opiniões e tal em relação à cidade que a gente vive aqui. Um abraço para o Grupo Mantovani e todo o pessoal. Obrigado, Wander. Obrigado, Diego, o Leozinho que está ali no outro lado, o amigo que nos acompanhou mais essa edição. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado.